Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostoso ver a igreja assim cheia. Louvado seja o Senhor. Hoje, culto pela manhã, culto de Páscoa, para juntos louvarmos a Deus e aprendermos mais a respeito do nosso Senhor, meditando na sua palavra. Isso é culto a Deus. Culto a Deus é meditar na palavra do Senhor, procurar compreender mais o que Ele nos revelou pela sua santa palavra, e nisso o Senhor se alegra. Ele gosta que o busquemos, Ele almeja, é vontade de Deus que nós busquemos a sua presença por meio da sua palavra, porque Ele se revela através dela, nos dá discernimento a respeito da sua majestade, da sua pessoa, e leva a igreja a ser edificada, a crescer na graça, no conhecimento de Deus, e o Senhor recebe honra, louvor e glória através disso. Então hoje, pela manhã, eu quero ler bastante a Bíblia com os irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 12, e logo depois nós também iremos para o Novo Testamento, lá em Lucas. Primeiro faremos a leitura em Êxodo. Eu pensei em meditar com os irmãos em Jesus, o Cordeiro de Deus, a nossa real Páscoa. Êxodo capítulo 12, faremos a leitura, irmãos, de forma alternada, dos versos de 1 a 28. A perícope traz o título de Instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 28, de forma alternada. Diz a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo.
por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém. Irmãos, agora nós vamos para Lucas capítulo 22. Faremos a leitura dos versos 7, Lucas capítulo 22, do verso 7 ao 20. A perícope traz o título de Os discípulos preparam a Páscoa. Mais uma vez de forma alternada, irmãos, toda a congregação junta. Verso 7: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Eles lhes perguntaram: onde queres que preparemos? E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebe e reparti entre vós. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Amém. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por este privilégio a qual o Senhor nos concede como igreja, de podermos nos reunirmos, ó Deus, em santa e solene congregação para louvar ao Teu santo nome. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Sejam as Tuas mãos, Senhor, sobre as nossas vidas, a nos moldar, a nos conduzir em todos os aspectos de nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Derrama da Tua graça, Senhor, de maneira que os nossos corações sejam inclinados a andar em obediência, a discernirmos o verdadeiro corpo de Cristo, de discernirmos qual é a Tua santa e perfeita vontade. Ó Deus, transforma os corações, dá discernimento, sabedoria,
para que em tudo o teu nome receba honra, louvor e glória, e nós possamos viver neste mundo de fato para a tua glória, ó Deus, não como perdidos, não como pessoas alheias à verdade de Deus, mas reveste-nos da tua graça e instrui-nos, ó Deus, segundo é a tua palavra e a tua vontade. Capacita-nos, ó Deus, para que o teu nome receba honra, louvor e glória. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Sou grato pela vida, cada uma das famílias aqui presente nesta manhã, que eles possam, Senhor, ser edificados e voltem para suas casas com os corações cheios de alegria no Senhor Jesus Cristo. Essa é, ó Senhor, a minha oração em favor do teu povo, ó Deus amado, e de todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais e que ouvem a tua palavra. Eu agradeço por este privilégio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a ceia, ela é a Páscoa, né? A Páscoa, ela é uma instituição divina, uma instituição de Deus. O Senhor deu a Páscoa, que ela traz na sua origem, né, a palavra Pessá, que quer dizer a passagem de Deus no Egito, né, como o texto deixa muito bem claro. E ele está no contexto das pragas do Egito, as 10 pragas. E nesse momento, o Senhor dá esse mandamento a Moisés, para que ele transmitisse ao povo de Deus, de que ele faria um prodígio, de forma prodigiosa, ele mostraria em Faraó o seu poder. O texto de Êxodo é uma luta de deuses. Nós temos o Deus único e verdadeiro, o Deus soberano, quebrando um por um das divindades egípcias. O Senhor começa a um por um a dobrar, começa a mostrar para o povo egípcio que aquilo que eles tinham como deuses acaba se tornando praga. Os deuses deles se tornam praga, nada são, não passam de criaturas, criação do Senhor, e são obedientes ao Deus único e soberano. Então o Senhor começa a quebrar o coração idólatra, começa a quebrar essas falsas divindades e a mostrar em Faraó que ele é o soberano Deus. E chegamos no capítulo 10, aonde o Senhor enviando, capítulo 12, Deus dá esse mandamento a Moisés, de que ele reunisse toda a congregação e desse esse ensinamento, né? E disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: esse mês será o principal mês, será o primeiro mês do ano. O calendário judaico, ele tem 2 anos, ele tem um ano religioso e o ano civil. Esse ano que é dado era conhecido como o mês de Abib, mas depois que o povo retorna do exílio, ele passa a ser o mês de Nissan, e ele começa a comemoração das festas, sendo a Páscoa, a comemoração da Páscoa, a principal festa dos judeus, porque é nesse período que o Senhor os tira todas as suas hostes, ou seja, todos os seus exércitos, o seu povo que era o quê? Cativo no Egito. O Egito aqui é símbolo do quê? De pecado, da antiga vida, da escravidão que vivíamos no pecado. Por isso, é importante que nós façamos a leitura desses 2 textos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E nós vemos o cumprimento dessa Páscoa no Cordeiro Santo, perfeito de Deus, que de fato tira o pecado do mundo, como João vai dizer. Olha, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas agora, no Antigo Testamento, tipificado no sangue de bodes e ovelhas e cordeiros, que apontavam para aquele que haveria de vir, aquele sacrifício perfeito, sem mancha, escolhido por Deus, o seu santo Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Senhor dá esse mandamento: esse primeiro mês dos meses será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no dia 10 desse mês, o mês de Nissan, eles tinham que se preocupar em separar um cordeiro sem mácula. O que é um cordeiro? Um cordeiro é um filhote de ovelha, e poderia ser ou um cordeiro ou um filhote de cabrito, um cabrito sem mancha, um cabrito puro, que representaria a pureza daquele que haveria de ser o Cordeiro de Deus, o santo, aquele que João reconheceu ao vê-lo, de que tira os pecados, a iniquidade, porque ele levou sobre si. Então no dia 10, eles tinham que se ocupar de já procurar separar esse cordeiro, que seria imolado apenas 4 dias depois, no dia 14. No dia 14 seria a celebração da Páscoa, né? E nós vemos que no Novo Testamento, os discípulos tiveram essa preocupação, e o Senhor Jesus Cristo também, como nós lemos lá em Lucas. Chegando o dia dos pães asmos, e a festa dos pães asmos, ela estava tão intrinsecamente ligada ao dia da Páscoa, que era comum, durante aquele período, usar essa forma
comum de se referir à Páscoa ou o dia dos pães asmos. Continuando no texto, nós vamos ver que o Senhor diz que no dia 14 seria a Páscoa. Somente no verso 14 é que o Senhor vai dizer, que é parte o dia 15, aonde seria comemorado as festas dos pães asmos, e nós vemos a enfatização da simbologia, o que quer dizer a simbolização dos pães asmos, e como o Senhor enfatiza que não haja fermento, durante esses 7 dias, de forma alguma, no meio de Israel, de maneira que todo aquele que comesse alguma coisa levedada, persistisse em comer alguma coisa levedada, seria arriscada do meio do povo de Israel. Mas aí o Senhor dá um ensinamento a Moisés: Moisés, mas veja que se uma família for muito pequena para o cordeiro, que ele convide o seu vizinho para que possa distribuir, nessa comunhão, participar e comam o que basta um cordeiro para uma família ou mais de uma pessoa, e eles possam celebrar a Páscoa do Senhor, ou seja, a passagem do anjo da morte sobre o povo do Egito, aonde os israelitas estavam inseridos, e aonde o Senhor visse o sangue que estaria na verga, na porta das casas, o anjo da morte passaria e não haveria destruição naquela casa. O cordeiro deveria ser macho, sem defeito, verso 5, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então vocês imaginam a quantidade de pessoas no Egito, a quantidade de pessoas que imolariam esse cordeiro em um período de 2 horas, porque deveria ser logo ao crepúsculo do atardecer. Passar nas portas e eles entrariam nas suas casas e não deveriam sair dali até o amanhecer. A Páscoa era imediatamente seguida pela festa dos pães asmos. Nós vamos ter esse texto em Levítico, capítulo 23, verso 6. Esse acontecimento durava 1 semana, o que estendia o período inteiro, as festas, para 8 dias. As duas festas eram tão intimamente associadas, como já disse, que o período de 8 dias era às vezes chamado de Páscoa, às vezes chamado de festa de pães asmos. O próprio Novo Testamento, às vezes, usa esses termos indiferentemente, repetindo linguajar comum, como o texto de Lucas que lemos, e você vai perceber isso também em todos os evangelhos sinóticos, menos em João. João, ele traz uma ênfase mais interessante também. João, desde o capítulo 13 até o verso 17, ele nos mostra a intimidade no cenáculo com o Senhor Jesus Cristo, o que se rolou de conversa, como o Senhor interagiu com os seus discípulos naquele momento. Mas a nossa ênfase aqui é mostrar o significado da Páscoa, a sua origem, o seu real significado, que é a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então era comum dizer-se que, chegando o período de Páscoa, era dito que no dia de Páscoa iniciava-se a festa dos pães asmos, ou iniciava-se a semana da Páscoa, porque era esse um momento glorioso, um dos momentos mais maravilhosos que Deus operara na vida do povo israelita. Porém, o termo Páscoa refere-se ao 14º dia de Nissan, como fizemos uma breve referência acima. O primeiro mês do ano calendário judeu, do ano religioso. A festa dos pães asmos refere-se aos 7 dias restantes do período festivo, que terminava no dia 21 de Nissan. Então, dos dias 14 até o dia 21, eram comemorados as festas dos pães asmos, a festa da Páscoa. 4 dias antes da Páscoa, no dia 10 de Nissan, cada família de Israel tinha que escolher um cordeiro sacrificial, sem mancha, e separar aquele cordeiro do resto dos rebanhos até a Páscoa, e guardar o cordeiro que seria imolado. Vale lembrar que durante esse registro histórico dos períodos de Jesus, indicam que cerca de 1/4 milhão de cordeiro, o que corresponde a mais ou menos 250 mil, eram mortos. E é na época típica de Páscoa, necessitando de centenas de sacerdotes para executar essa tarefa, visto que todos os cordeiros eram mortos durante um período de 2 horas, logo antes do crepúsculo, no dia 14. Texto esse que nós vemos aqui enfatizados em Êxodo, no texto que nós acabamos de ler, capítulo 12, no verso 6. Os irmãos anotem comigo.
Verso 6 diz da seguinte maneira: e guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então vocês imaginem a correria, a movimentação que não se tornava aquele período do povo em Israel. Isso já no período de Cristo, isso já durante o período de Cristo na terra. Porque no Êxodo, eles tiveram que fazer isso onde? Dentro dos seus cativeiros. Eles tiveram que fazer isso nas suas casas, no cativeiro no Egito. Mas todos obedeceram à voz do Senhor. E permaneceu-se esse ensinamento, essa doutrina passada ao povo de Israel de forma perpétua. De maneira que isso não era fácil. Isso não era fácil de forma alguma. Não podemos romantizar isso, ao ponto que isso levou o povo judeu a levá-los a uma religiosidade vazia. Por isso o Senhor repreende o povo de Israel, porque muitos já estavam levando o cordeiro o quê? Doente, o cordeiro fato, desprezando aquilo que simbolizava o sangue do santo, do puro, do Messias que haveria de ser derramado. Isso deveria ser levado com muita seriedade. Isso não poderia ser levado de qualquer forma. O dia da Páscoa para os israelitas era algo seríssimo, era algo solene, algo santo dado pelo Senhor. Não pode ser desprezado, não deveria ser desprezado, de maneiras que eles deveriam cumpri-lo à risca. E então durante esse período vocês imaginam 2.500 cordeiros sendo mortos simultaneamente. Eram necessários mais de 600 sacerdotes que matariam num período de 4 minutos aproximadamente cordeiros para esse sacrifício, onde as pessoas após esse cordeiro morto deveriam voltar para suas casas para assá-lo e consumi-las antes da virada do tempo. Então aproximadamente 600 sacerdotes que matavam uma média de 4 cordeiros por minuto para realizar a tarefa numa única noite. A tradição permitia que apenas 2 homens levassem um cordeiro ao templo para o sacrifício, e depois que cada cordeiro tivesse sido morto, tinha de ser levado imediatamente para casa e ser assado. Por que 2 homens? Porque você imagina se vai toda a família ao templo. Seria impossível transitar nas ruas, devido à quantidade de pessoas. Então apenas 2 homens, esses homens sacerdotes do seu lar, o pai provavelmente e o filho mais velho, a quem foi pedido quem a vida no Egito? O primogênito de cada família. Então o pai e o filho mais velho levavam o cordeiro para o sacerdote que era sacrificado e retornavam para o lar para poder assar e junto com a família comungar da Páscoa. Somente 2 homens, e depois cada cordeiro tivesse sido morto, tinha de ser levado imediatamente para casa e ser assado. Mesmo assim, o templo estaria densamente abarrotado enquanto os cordeiros estavam sendo mortos, com cerca de 500 mil de pessoas movendo-se pela área num espaço de 2 horas. No entanto, os judeus, no período de Jesus, tinham 2 métodos. Isso é interessantíssimo e é precioso para que nós possamos ter esse discernimento com relação a isso. No entanto, os judeus tinham 2 métodos diferentes de calcular o calendário, e isso ajudava a aliviar essa questão da população na movimentação para o sacrifício da Páscoa. Os fariseus, como também os judeus da Galileia e os distritos do norte de Israel, contavam os seus dias de um nascer do sol ao outro. Então, os judeus, eles contavam esse período da Páscoa de um nascer do sol ao outro. Mas os saduceus e o povo de Jerusalém e os distritos circunvizinhos calculavam seus dias de um pôr do sol ao outro. Isso significava que o dia 14 de Nissan, para um galileu, caía na quinta-feira, enquanto que para os habitantes de Jerusalém, caía na sexta-feira. E assim, a matança dos cordeiros poderia acontecer em 2 períodos de tempo, de 2 horas, em dias sucessivos. Assim, dividiam um pouco o trabalho dos sacerdotes, diminuíam o trabalho dos sacerdotes. Cerca de metade dos cordeiros poderia ser morto na quinta-feira e a outra metade era morta na sexta-feira. Então vocês têm uma ideia do quão trabalhoso era isso, de como era árduo o trabalho dos sacerdotes para realizarem todo esse sacrifício e poder cumprir dentro de um período de 2 horas o mandamento do Senhor, que deveria ser realizado de forma perpétua
passado de geração em geração, de família em família, para que o povo realizasse esse serviço. Essa troca da cronologia explica por que Jesus e seus discípulos, todos eles galileus, com exceção de Judas, comeram a refeição da Páscoa na quinta-feira, à noite, no cenáculo. Entretanto, João 18, 28, e eu gostaria de pedir ao irmão Daniel que se ele pudesse projetar para nós esse texto, que vai nos ajudar no entendimento. João, capítulo 18, 28, registra que os líderes judeus, todos residentes em Jerusalém, ainda não haviam celebrado a Páscoa no dia seguinte, porquanto Jesus era levado para o julgamento. O texto diz, olha, depois de levarem Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Por isso, o Senhor tinha já participado da Páscoa com os discípulos na quinta-feira, que era o período em que os galileus, entendendo a contagem dos dias, comemoravam a Páscoa. E os saduceus, os judeus, em Jerusalém, participariam na sexta. Então João deixa claro isso, ele enfatiza isso, e isso traz discernimento para nós com relação aos relatos bíblicos, né? E que seria a crucificação de Jesus, alterando então o dia, e eles foram ocorrendo no dia da preparação da Páscoa. O sangue. Entretanto, a quantidade de sangue que resultava de todos esses sacrifícios era enorme. O sangue podia fluir pelo íngreme declive oriental do Monte do Templo e escorria para o Vale de Cedron, onde deixava um riacho tingido de um vermelho, de um púrpuro vivo, de um vermelho vivo, durante vários dias. E isso trazia o quê? Uma lembrança vívida das consequências do pecado. As consequências do pecado. O sangue agora não era mais passado na verga das portas, porque agora eles estavam cumprindo em obediência o mandato do Senhor. Eles já estavam na terra que o Senhor os havia prometido. Então ainda necessitava-se o quê? Da celebração da morte dos cordeiros, que apontava para o Messias que haveria de vir. E aquele sangue agora era derramado de maneira que era a fé naquilo que era executado, que apontava para a obra do Cordeiro de Deus que haveria de vir e tiraria o pecado do mundo, que eles eram justificados. Não era pelo fato de matarem cordeiros em si, mas eles levavam esses cordeiros não na correria do dia a dia para comemorar essa Páscoa de qualquer maneira. Os sacerdotes não sacrificavam esses cordeiros também de qualquer maneira. Vamos, porque tenho que fazer isso com santo temor, porque era mandamento do Senhor, e eles sabiam muito bem o que significava isso. De maneira que a situação, o estado em que o lago abaixo do templo se ficava, mostrava a consequência do pecado. E muitas das vezes nós não temos discernimento disso. Esse sangue que descia, que escorria durante todos os anos, é o mesmo sangue que foi derramado lá no Éden, quando nós pecamos em Adão. O Senhor fez vestimenta de pele para nos cobrir, para nos justificar diante dele pelo sangue derramado de um inocente. Esse sangue, a partir de lá, começa a ser vertido. Não chega, é incalculável para nós, irmãos, é incalculável para nós imaginarmos o qual profundo é, o qual perigoso é brincar com o pecado, as consequências do pecado. Então nós vemos que no capítulo 12, dos versos de 1 a 13, o Senhor enfatiza a santidade do Cordeiro, o preparo, o cuidado, santo, sem mancha, o apontamento para o Messias, o Cordeiro de Deus que haveria de vir. E nós vemos aqui, esse estudioso, ele traz esse relato, para deixar claro que aquele rio ficava vermelho de sangue por muitos dias, para que o povo passando pudesse olhar, e quando, ainda lá no capítulo 12 de Êxodo, quando enfatizado, né? E quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? O povo de Israel, quando os filhos olhavam para o rio e viam o rio vermelho de sangue, eles tinham categoricamente de afirmar: esse ensinamento é aquele mandamento que o Senhor nos deu, com relação ao momento em que Ele nos livrou, quando éramos cativeiro no Egito, quando nós vivíamos no cativeiro no Egito, estávamos presos, éramos escravos no Egito, e agora o Senhor nos levantou. Esse é o preço que o Cordeiro de Deus pagou pela nossa libertação.
não teve nada a ver conosco, pelos nossos esforços, pelo nosso trabalho, mas Deus proveu um cordeiro que nos libertou, que morreu, se fez maldito por nós, para que hoje nós pudéssemos ter o quê? Uma vida na presença do Senhor. Isso enfatiza também o culto no lar, de maneira que nós somos aliancistas, e essa doutrina ela é passada de geração em geração no meio do povo de Deus, porque nós criamos os nossos filhos na fé do Senhor, batizamos os nossos filhos na fé de que eles crerão no Cordeiro de Deus, para que o destruidor não passe nos nossos lares, eles sejam salvos, para que eles possam confessar com a boca de que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que somente em Cristo há salvação. Quando os nossos filhos perguntam a respeito da ceia, que rito é esse? O que simboliza isso? Não é um dia que a gente vai lá tomar um copinho de suco de uva e comer um pedacinho de bolacha. Ou os judeus perguntassem, que rito é esse? Não, é só o dia que a gente come cordeiro assado. É uma festa muito bacana. O rio fica sujo assim, estamos tendo um problema aí com a questão da higiene, mas logo passa, dura pouco tempo, logo desaparece. Não, era algo solene, era para que esse povo refletisse a respeito disso, porque a Páscoa não é o coelhinho da Páscoa, não é ovo, não é chocolate, mas a Páscoa, ela tem essa mensagem profunda, que nos leva a tremer diante da presença de Deus, da sua santidade. E o autor de Hebreus ele vai nos lembrar disso, porque ele vai dizer, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso nós lemos, irmãos, que tudo isso se cumpre na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, quando ele, durante a Páscoa, ele ansiava comer a Páscoa com seus discípulos, e na Páscoa ele institui a ceia, o sangue da nova aliança, de que todo aquele que tem parte com o Senhor, que faz parte da aliança com o Senhor, ele participa do corpo e do sangue de Cristo, porque é Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele a nossa verdadeira Páscoa, a nossa real Páscoa, que nos traz o quê? Paz com Deus, que nos traz conforto e segurança no Senhor, apesar de nós, para que nós possamos, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versos 7 e 8, para que nós possamos celebrar o culto racional do Senhor, não apenas um momento, mas não com os asmos do pecado. Por isso, a partir do capítulo 14, do verso 14 do capítulo 12, o Senhor enfatiza esse dia, que é o dia 15, dia logo seguinte à Páscoa. Esse dia vos celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia. Tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo, perceba a ênfase, desde o primeiro dia até o sétimo, isso tipifica para nós a nossa caminhada cristã. Aquele que permanece no pecado, ele permanece, ele persiste, ele continua, ele despreza a mesa do Senhor, ele despreza o sacrifício do Cordeiro, e acha que com isso receberá a favor divino do Senhor. Jamais conheceu o Senhor, nunca conheceu o Senhor. Então o Senhor enfatiza, tirai o fermento do vosso meio. O Senhor perdoa os nossos pecados, mas nos ordena, abandone isso, como ele diz à mulher que foi pega em adultério, que nós sabemos que tudo aquilo era conchável para poder o quê? Prejudicar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, aonde são aqueles que te acusam? Agora eu digo, vá e não peques mais. Quando ele encontra aquele coxo que foi curado no poço de Betesda, ele disse, veja que está curado, agora cuide para que não peque, para que não te aconteça coisa pior. O crente, irmãos, ele não perde a salvação, isso é fato, nós enfatizamos isso, é uma doutrina que nós defendemos com muito temor do Senhor, porque é uma doutrina santa, está em toda a Escritura, mas de maneira nenhuma nos dá margem para a libertinagem, vivemos de qualquer maneira, porque participamos do corpo e do sangue de Cristo, a ceia do Senhor, que ele foi instituída por ele, tipificando a obra do Cordeiro da Páscoa, sendo ele o Cordeiro Pascal, que tira os pecados do mundo. Por isso enfatiza, esse é o meu corpo que é partido em favor de muitos, esse é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. Façam isso em memória de mim, como nós enfatizamos em toda a liturgia, nos cânticos. O Senhor ressuscitou. Todos os bodes e carneiros apenas tipificavam a obra daquele que haveria de vir, e ele veio, e ele voltará. De maneira que ele enfatiza no texto, não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que tomarei novo no reino do Senhor com vocês.
Ele ressuscitou, e nós cremos que nós já vivíamos com Cristo, já nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo, para banquetearmos com a palavra bendita do Senhor, e celebrarmos a festa com os asmos da sinceridade, de verdade, de amor fraternal, de temor no Senhor, de comunhão de fato, de pessoas que passaram da morte para a vida, porque se os irmãos não sabem, aquele anjo que passou, nós irmãos, retornamos da morte, nós viemos da sepultura e estamos aqui agora na presença do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque senão não ficaria um vivo, como o texto enfatiza, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Irmãos, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Esse rio, nós vamos ver lá em Apocalipse, o lagar da ira do Cordeiro, aonde o sangue sobe, ele esmaga o sangue de ímpios. Cristo sorveu a ira de Deus, bebeu parte do inferno por nós, para que hoje nós tivéssemos o quê? Comunhão e alegria no Senhor. Toda a honra, todo louvor, toda a glória ao nosso Deus, porque Ele nos tirou do cativo do pecado, e agora nos dá a ênfase de buscarmos a santidade e a fugirmos de tudo aquilo que é levedado. Levedado aqui é o pecado. Os pães asmos que os judeus comiam nas festas, pode ter certeza que muita gente ali jogava um ketchup, jogava alguma coisa para poder querer temperar. Perdeu-se de vista, porque todas as tradições se perdem quando elas acabam se tornando um fim em si mesmo, se cai em religiosidade. Que nós não façamos isso na ceia do Senhor, e tampouco no culto, aonde nós nos oferecemos como que sacrifício vivo ao Senhor. E não estou me referindo apenas a essa quatro paredes, não. Culto racional, que é um culto de vida, é um culto de caminhada. 7 anos aqui é simbólico, 7 dias aqui é simbólico de paisagem. 7 dias aqui é nossa vida com o Senhor. Irmãos, a palavra deixa claro, todo aquele que diz que não peca e não comete pecado é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Mas isso não dá legalidade para que nós possamos ter uma vida de pecado, uma vida de queda, uma vida de tropeço. Devemos clamar com todo o nosso coração: Senhor, livra-me, me fortalece, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, que não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti. Isso o salmista fala com referência ao Messias. Toda a palavra se cumpriu nele. Não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso querer e fazer, não tem nada a ver conosco, mas o Senhor, todo aquele que foi lavado, que foi remido pelo sangue do Cordeiro, que discerne o corpo de Cristo, como os judeus, espera-se que se discerniam a Páscoa, nós também possamos discernir a obra do Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa real Páscoa. Nesse momento está cheio de gente preocupada em comprar chocolate, está todo mundo feliz porque é um feriado prolongado, está todo mundo feliz por isso, por apenas isso. É claro, são válidos essas questões, não tem problema nenhum você comprar um chocolate para o seu filho, são crianças. Mas quando o teu filho te perguntar: que rito é esse? Você vai falar: ah, isso aqui é o coelhinho, bonitinho, que tem um ovinho. Não, irmãos, mostra para ele o real sentido, o verdadeiro e real propósito da Páscoa, que o Senhor nos libertou do cativeiro, da sepultura e da morte, fazendo-se maldito no nosso lugar, que Ele nos deu vida juntamente com Ele, porque Ele ressuscitou, e nós haveremos de assentar na mesa com Ele naquele grande dia. Nós haveremos de participar de novo daquele grande dia do vinho junto com o Senhor. E Ele, nesse atual momento, Ele é o nosso pão, é Ele quem nos nutre, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem vai dizer: eu sou o pão da vida. Todo aquele que se alimenta de mim jamais terá fome. Nós devemos ansiar, famintos por ansiar esse pão que é quem? É Cristo revelado na sua santa e bendita palavra. Então, irmãos, aqueles cordeiros, todos aqueles cordeiros, eles caíram no quê? No cotidiano, eles caíram. A Escritura deixa claro isso, de que aquilo virou mais uma terça-feira, mais um feriado. Eles não pensavam mais. É claro que não digo isso sem exceção, porque a palavra deixa claro que é impossível, mas a morte de Cristo validou a morte de todos aqueles irmãos que creram no sacrifício, de que fizeram o sacrifício no temor e na obediência a Deus, daqueles que se fugiram dos fermentos do mundo, fugiram do fermento do Egito, fugiram do fermento do nosso próprio coração, que é corrompido. Devemos fugir, irmão, desse fermento. O texto enfatiza isso, dos versos 14 até o verso 20 enfatiza:
Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Nós guardamos a ceia do Senhor porque Ele diz: fazei isso em memória de mim, até que Ele venha, ou que se cumpra para nós o nosso tempo aqui nessa terra, para que nós possamos, no dia solene de participar da ceia do Senhor, façamos com um coração aquebrantado e alegre, grato, porque fazemos parte de um povo de Deus, de um povo que foi remido, que foi tirado do cativeiro, e que agora celebra com os asmos da sinceridade, de santidade e de alegria e de comunhão, para a honra e louvor e glória do nosso Deus. Essa é a Páscoa, irmãos, essa é a Páscoa. Então, que os irmãos possam ter esse discernimento com relação à Páscoa de Deus. E eu quero concluir, finalizando a partir do verso 26. Quando vossos filhos perguntarem: que rito é esse? Que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Isso nos leva à doxologia, à adoração. Doxologia somente a Deus. Paulo, em Romanos capítulo 11, depois de trazer a revelação do que o Senhor lhe permitiu revelar ao povo de Deus, ele desemboca na doxologia, na adoração. Ó profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria e do poder de Deus. Nós temos ido à adoração mediante esse meio de graça. Vamos à adoração por recebermos instrução de Deus que veio do céu. Não é filosofia humana, não é achismo. Muitos, inclusive, que não são cristãos, vão dizer que nós estamos fazendo malabarismo teológico, que nós estamos espiritualizando um texto que não tem nada a ver com o que é ensinado, porque não creem na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Mas nós cremos, e pelo poder do Espírito Santo nos ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos ver a obra de Cristo em toda a Escritura, porque toda a Escritura fala única e exclusivamente dele e da sua obra e do que ele veio a fazer. Porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade daquele quem me enviou a fazer. Devemos, irmãos, adorar a Deus pela graça concedida, porque Ele nos dá esse privilégio. Ele nos libertou das nossas algemas, do pecado, da condenação e da morte, fazendo-se maldito. Ele se fez maldito no meu lugar e no seu, e de todos quantos hão de crer por intermédio da sua palavra, porque Ele é Senhor. Ele opera por meio do poder do Espírito Santo na pregação fiel da sua palavra, para que a congregação dos santos aumente, e aumente a correnteza dos justos, dos salvos, dos crentes em Cristo, que o adoram em espírito e em verdade, que buscam louvar a Deus em todo momento na sua caminhada, nas lutas, nos sofrimentos, nas angústias. É Ele quem apaga, irmão, toda a seta maligna inflamada contra as nossas vidas, que tira de nós a alegria da salvação, restituído-a no Cordeiro de Cristo, na celebração santa da ceia do Senhor, que nos faz o quê? Memória. Discernir o corpo, é isso. Isso é discernir o corpo. Será que eu sei discernir o corpo para que eu possa, quando o meu filho perguntar, e eu falo isso em nome dos irmãos, porque eu sou solteiro e não tenho filho, eu falo isso em nome dos irmãos, para que quando nossos filhos perguntar: pai, o que significa isso aí? Mãe, o que significa isso aí? Você tenha discernimento para saber responder. Eles não participam ainda, são crianças, mas eles devem ser instruídos, para que eles cresçam no temor do Senhor, de que não é brincadeira a reunião solene dos santos. O culto não é brincadeira. É aqui que os irmãos estão assentados nas regiões celestiais em Cristo, não é em outro lugar. E no culto racional, que é a vida de vocês, procurem estar na presença do Senhor. Não fique querendo ver anjo do céu, fogo cair, não, irmãos. Não vamos partir para esse lado, mas vamos ter o discernimento, a consciência de que, se estamos em Cristo, já estamos assentados nas regiões celestes, porque se morremos com Cristo, cremos que com Ele também ressuscitamos, e não disponhamos mais os membros do nosso corpo para o quê? Para o fermento, para a iniquidade, para a maldade, para a malícia, mas antes como instrumentos de justiça, para a glória de Deus, como instrumentos vivos, ressurretos dos mortos, para a glória de Deus. Lutas virão, tentações virão. A vida cristã não é fácil, não devemos romantizar,
devemos clamar ao Senhor que Ele nos fortaleça, para que nós possamos, como Paulo diz, completar essa carreira, e possamos com um coração piedoso socorrer aqueles que se encontram fracos, porque se você não está, e eu não estou aqui gorando ninguém, mas vai chegar um momento que você não vai ter força para orar, que você não vai ter força para vir ao culto, que você não vai ter força para ler a palavra, e o Senhor há de enviar um irmão para te consolar, para que você, na tribulação que você está passando, na angústia que você passa, você possa confortar os que se encontrarem em igual situação, tendo o que? Discernindo a obra de Cristo na cruz do Calvário, que nós somos falhos, fracos e pecadores, mas foi exatamente nesse momento em que nós nos encontrávamos assim, que Ele morreu ao seu tempo, para nos justificar, para nos fazer o que? Justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos corações dos irmãos, os irmãos tenham aprendido um pouco a respeito do que é a Páscoa de Deus. Nós não celebramos mais a Páscoa, celebramos a ceia. A Páscoa judaica, ela se cumpriu em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. E nós celebramos todo o primeiro domingo do mês. O Senhor Jesus Cristo, quando instituiu a sua ceia, Ele não disse um dia, mas olha, façam isso. Ele pressupõe que os salvos, lavados pelo sangue, irão fazer isso. De maneira que isso nas igrejas variam de datas, mas eles celebram a ceia do Senhor como solene culto solene ao Senhor, discernindo o que é a ceia, o que é a obra de Cristo na cruz do Calvário, o que ela significa. E o texto de Êxodo, o que se cumpriu para os judeus, ela tipifica para nós, aponta para a obra de Cristo e traz todo o ensinamento que culmina na obra de Cristo, quando Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos para fazer a sua vontade, fazendo-se o quê? Para morrer na cruz, sendo servo, indo até a morte, em obediência a Deus, foi até a morte e morte de cruz, fazendo-se maldito de nós, para imputar a nós a sua justiça. A sua justiça. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração dos irmãos. Eu passo a palavra ao reverendo.